todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos cuidados no pós-operatório dos adultos com cardiopatias congênitas, o Clube da UTI, e, sobretudo, sobre o uso racional das drogas vasoativas nesses pacientes, que é um público particular, né, em que as doses mudam um pouco, apesar das indicações serem muito semelhantes à população pediátrica. Meu nome é Bruna Franco Nogueira Topa, eu sou cardiologista e ecocardiografista aqui da Cardiopédio Brasil. Sou responsável pelo setor de adolescentes e adultos com cardiopatias congênitas e de ecocardiografia fetal também. Com relação ao delineamento da discussão, né, só para a gente saber os pontos e durante a discussão nós vamos passar, inicialmente, alguns conceitos gerais bem superficiais, porque não é o enfoque da aula sobre monitorização hemodinâmica, fisiologia e uso racional das drogas vasoativas de uma maneira também objetiva, né, que é uma aula mais conceitual, mais prática, e divisão em 3 classes das drogas vasoativas: os inotrópicos, os vasoconstritores ou vasopressores e os vasodilatadores. Passando rapidamente pelo manejo hemodinâmico, é necessário sempre, né, ter em mente que o nosso objetivo ele precisa passar por uma avaliação global do paciente. Então, o objetivo de melhorar o paciente precisa passar pela avaliação que inicia no exame físico, né? E talvez aquela máxima que a clínica é soberana, ela é soberana sempre. Eu posso ter um ecocardiograma, eu posso ter parâmetros, mas nunca um parâmetro clínico à beira do leito, ele substitui avaliações complementares. Por quê? Elas são complementares, mas elas não devem dizer coisas diferentes. Então, quando eu estou diante de um paciente da UTI, eu preciso sim pensar nos métodos de macrohemodinâmica, o que eu consigo identificar no meu exame físico, o que eu tenho de microhemodinâmica, que eu vou precisar de exames complementares para poder identificar, e juntar tudo isso com a minha impressão, com a história, pensar no raciocínio lógico do paciente para entender o que eu preciso fazer por ele. Para que a gente evite e trate precocemente o choque, que é um cenário muito temido, né, dentro da UTI e que, uma vez instalado, pode adquirir um difícil controle. Então, para isso, eu vou fazer uma monitorização do débito cardíaco e eu tenho diversas formas de fazer isso, tanto de modo não invasivo, invasivo ou minimamente invasivo. Como eu disse, o enfoque da aula não é esse, mas eu vou passar superficialmente só para a gente ter uma lembrança para poder levar ao uso dessas drogas. Eu vou olhar o status de volemia desse paciente. O paciente precisa de volume? Cabe volume nesse paciente? Porque se couber, é a primeira coisa que eu vou fazer, mais simples, menos, né, de certa forma, até menos invasivo, menos deletério, menos efeitos colaterais, e se ele precisa, é disso que ele precisa, para que melhore o débito cardíaco e também a perfusão tecidual, que também são 2 parâmetros que vão ser monitorizados. Então, diante disso, eu vou, né, como eu disse, avaliar a responsividade a volume, e eu tenho diversos parâmetros que podem me falar se cabe volume, né, como a gente fala bastante, ou se não, se esse paciente precisa mesmo de uma droga com inotropismo positivo, né, se o problema dele é débito mesmo, cardíaco, é problema de bomba ou não. Então, desde um delta PP, lembrando que para fazer, né, essa variação de pressão de pulso seria interessante, não, é preciso que o paciente esteja, né, num ritmo sinusal, se ele estiver entubado, que ele esteja com um volume pelo menos maior que 8 ml por quilo. Pode ser PAI, e tem que estar com PAI e monitorização, né? Se tiver com Sangans, né, que é monitor de catéter pulmonar, tudo vai ficando mais fácil, né? Variação do volume sistólico, essa variabilidade platismográfica, elevação passiva de membros inferiores e avaliar a resposta hemodinâmica a isso, que é uma coisa muito simples, às vezes, de fazer, né? Criança talvez até mais fácil, mas a resposta é menor, né? É menos para voltar. Agora, adulto volta muito quando às vezes a gente eleva um pouquinho o membro inferior, nem sempre é possível. A colapsibilidade da veia cava inferior e o calibre dela, então lembrando que para adulto o corte é 2,1, né, até 2,1, e a variação respiratória profunda, então se o paciente estiver estubado e puder fazer a variação respiratória profunda, é 50% a variação do calibre, se for na respiração espontânea é 30%, então é um parâmetro que a gente pode sempre fazer beira-leito, e claro, né, o ultrassom point of care, né, o POCUS sempre ajuda muito também nesse sentido, inclusive para avaliar algum desses parâmetros.
quando a gente faz a monitorização minimamente invasiva do débito cardíaco, claro, fica muito mais acurado tudo isso, né? A acurácia aumenta, mas aí eu já preciso de dispositivos um pouco mais específicos, como um catéter venoso central triplo lumen, e monitores específicos, dispositivos de monitorização específicos, mas basicamente nós vamos avaliar as mesmas coisas. Se eu tiver disponibilidade, excelente. Agora, se não houver essa disponibilidade, existem outros parâmetros interessantes, tudo para guiar a administração de fluidos, para avaliar o tônus vascular desse paciente, para avaliar a resposta terapêutica quando eu começo um inotrópico, e também, muitas vezes, um parâmetro até de efeito hemodinâmico de uma ventilação positiva. Então, para avaliar essa perfusão tecidual, eu também tenho, né, eu falei daqueles parâmetros da avaliação da volemia, agora a avaliação da perfusão tecidual, vários parâmetros, né, saturação tecidual de O2, aferição de fluxo sanguíneo microcirculatório, lactato, uma lactato, né, já é uma rotina forte, né, saturação venosa mista de O2, o gap de CO2, mas tudo isso, né, como eu disse, a gente não vai aprofundar aqui, porque são parâmetros de uma aula específica. Mas objetivando metas hemodinâmicas, de modo geral, semelhantes no cuidado intensivo do paciente, não só de pós-operatório, né? Nós não temos só pacientes de pós-operatório, mas temos pacientes com insuficiência cardíaca descompensadas, pacientes em que também tem complicações pós-operatório tardio, que já não tem mais aquelas especificidades do pós-operatório imediato. Então, objetivando ali uma PA sistólica entre 100 e 130, mas fala-se muito da PAM, né? PAM maior que 60. E por volta de 65 é uma PAM que todos os guidelines de UTI, de cardio adulto que se fala, é uma PAM que mantém uma perfusão adequada. Um índice cardíaco maior que 2,5 litros por minuto por metro quadrado, uma diurese maior que 1 ml quilo-hora, uma perfusão tecidual adequada ao exame físico, então eu estou vendo que aquilo que eu estou fazendo, o paciente está bem perfundido, extremidades quentes, tempo, né, de enchimento capilar adequado, se tiver com Swan-Ganz, saturação venosa central de 65, se tiver, né, por gasometria 70, não são parâmetros isolados, inclusive a saturação venosa central é um tema polêmico, mas é uma associação de pontos a serem olhados e analisados para pensar se tudo faz sentido. Essa variação do volume sistólico precisaria... tem, né, monitores que já fazem isso, mas basicamente seria o cálculo do volume sistólico área, né, embaixo da curva da PAI, faz isso na inspiração e na expiração, e essa variação, o objetivo é que ela não seja nem tão baixa e nem tão alta, né? Se ela for muito baixa, às vezes cabe volume, se variar menos, né? E agora, se ela tiver mais do que 13%, pode significar que estou fora do meu alvo. Então, tudo isso para obter, né, as metas hemodinâmicas, baseado no que eu vou utilizar. Volume inotrópico, o vasopressor, às vezes precisa de uma transfusão de hemocomponente, mas sempre evitando hipo e hipervolemia. Agora, falando sobre o uso racional das drogas vasoativas, é preciso lembrar que esse paciente, boa parte das vezes, vem do centro cirúrgico, e aquela passagem na beira do leito é extremamente importante para a gente já olhar a situação, o contexto e pensar, eu vou precisar, né, de mais droga, foi uma cirurgia mais difícil, então quais são algumas informações dentre tudo que é falado, e tudo é importante, as mais importantes. A informação que foi um período de circulação extracorpórea prolongado, isso já prediz uma chance muito maior de choque no pós-operatório, no POI, né? E necessidade de drogas vasoativas em doses maiores. Se houve necessidade de transfusão no centro cirúrgico, também aumenta esse risco e aumenta a possibilidade de instabilidade hemodinâmica no PO. Significa que foi um procedimento mais difícil, né? Um procedimento mais prolongado, um procedimento mais delicado. Necessidade de inotrópicos já na sala cirúrgica, né? Em doses em ascensão, muitas vezes faz o eco de saída, precisa aumentar a droga antes de vir para a UTI, tudo isso prediz. Sangramentos no intraoperatório também, e aquela acidose, difícil manejo, muitas vezes aquele paciente que às vezes veio de fora e a gente não sabia que ele tinha uma infecção ali que
estava escondidinha, que iria começar, às vezes uma acidose de difícil controle, então tudo isso prediz uma instabilidade hemodinâmica maior no pós-operatório. Então, para a gente só relembrar, na verdade, né, nem entender conceitos, sempre para usar uma droga vasoativa, eu tenho que pensar no que ela faz e na repercussão que ela vai dar no coração. Então, para isso, se o objetivo, boa parte das vezes, não é só pressão arterial, mas se boa parte das vezes eu objetivo um aumento de pressão arterial, um aumento de débito cardíaco, uma diminuição ou um aumento de resistência vascular periférica, eu preciso saber aonde que se enquadra isso na fisiologia do paciente. Então, a pressão arterial, ela é um produto do débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Então, quando eu aumento o débito cardíaco, nem sempre eu tenho grandes impactos na pressão arterial. Por exemplo, quando eu começo uma droga inotrópica que tem efeito vasodilatador, eu vou aumentar o débito cardíaco, mas muitas vezes eu vou diminuir a resistência vascular periférica. Então, o impacto na pressão nem sempre vai ser tão grande, como a dobutamina, né? Até o milrinone também. Agora, se eu inicio uma droga que aumenta a resistência vascular periférica como um vasopressor, a repercussão já... E ela também tem um efeito de aumento de débito, alguns vasopressores também têm um efeito inotrópico positivo, a repercussão na pressão já vai ser muito maior. Então, por exemplo, como a norepinefrina. Então, eu vou aumentar a resistência vascular periférica, eu vou aumentar o débito cardíaco, a pressão vai aumentar de uma maneira mais expressiva. Lembrando que débito cardíaco é o volume sistólico, um produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Não basta só taquicardizar o paciente, porque provavelmente isso vai ser às custas de uma diminuição de volume sistólico, ou com um ventrículo que está com uma contratilidade diminuída, taquicardiza de modo compensatório. Então, eu tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar o débito cardíaco, e quase sempre tem que ter algum efeito inotrópico positivo, para que esse volume sistólico aumente. E esse volume sistólico é o que passa pela via de saída do ventrículo esquerdo precisa ser maior, porque nada mais é o volume sistólico do que a área da via de saída do ventrículo esquerdo pela integral da velocidade do fluxo que passa por ali, que é o VTI. Então, eu preciso aumentar o que passa por ali, muitas vezes às custas de um aumento de contratilidade e inotropismo positivo. Então, assim, sempre pensar o que a droga faz, o que eu preciso que ela faça e qual que é a droga que se adequa ao que eu estou precisando naquele paciente, no contexto da minha avaliação clínica à beira do leito, que mostra qual é a principal necessidade naquele momento. Esse artigo é muito interessante, eu deixei depois nas referências se vocês quiserem consultar. Ele faz as próximas 3 imagens são desse artigo. Então, está falando sobre o efeito dessas drogas e tanto... Deixa eu colocar o pointer aqui para vocês. Nesse primeiro quadrante, né? As drogas que são inoconstritores, né? Que tem um efeito... tanto de inotrópico quanto de vasoconstrição, que são a norepinefrina, a epinefrina e a dopamina, perdão. E tem os inodilatadores, que são milrinone e a dobutamina. Então, são drogas que têm inotropismo positivo, mas vasodilatam. Ao mesmo tempo que tem drogas que têm apenas o efeito vasoconstritor, que o que a gente mais tem é a vasopressina, né? A fenilefrina a gente não tem tanto disponível e não tem tanto efeito de questão de fazer a vasodilatação associada, ou não tem o efeito inotrópico, na verdade, né? E aqui, as puramente vasodilatadoras, que são a nitroglicerina, o nitroprussiato e ineseritide, que a gente também não tem tanto disponível. Então, o que tem efeito inotrópico, o que é só vasopressor, o que é vasopressor com efeito inotrópico, o que é só inotrópico e o que é só vasodilatador e o que é inotrópico com efeito vasodilatador. E aqui também, na verdade, é muito semelhante, só que uma maneira diferente da apresentação e também mostrando um pouquinho o potencial de cada um para isso. Então, o nitroprussiato, ele apenas tem esse efeito vasodilatador e tem um efeito potente de vasodilatação, né? Da mesma maneira que a vasopressina não tem o efeito inotrópico, mas tem um efeito semelhante aqui, mais ou menos na altura dos outros
dos outros vasoconstritores, né? A norepinefrina, a epinefrina. Lembrando aqui do butamina e milrinone, tanto efeito inotrópico positivo quanto de vasodilatação, e as demais com esses efeitos combinados. Essa também é uma tabelinha legal, só para mostrar isso que eu, na verdade, já falei, mas mostrando o impacto no débito cardíaco, no índice cardíaco, na resistência vascular sistêmica, né? Em todos os parâmetros que eu busco com essas drogas, mas particularmente, como eu vou falar de cada uma, eu não vou me ater a essa tabela, mas depois também pode ser uma tabela de consulta, mas eu vou falar tudo isso de modo separado em cada droga, tá? E aqui uma prática desse artigo, sugerida por ele, com as principais drogas, né, que são as drogas vasoativas na terapia intensiva, né, da cardioadulto, que uma faixa ali, tanto de dose inicial, a dose usual típica. A única aqui que eu quero chamar a atenção, que vocês vão ver que vai mudar bastante, é a adrenalina, né, a epinefrina. Vai ver que, dependendo da referência, muda muito o valor de referência para a dose máxima. Eu vou colocar lá especificamente quando eu for falar agora dela, qual que é o que a maioria dos artigos e os locais da literatura falam, tá bom? Só lembrando, para usar a medicação, eu preciso saber onde ela vai agir. Relembrando rapidamente, super superficialmente, esse fluxograma é até do pessoal da Cardio Papers, que eu achei super simples, mas que olha e já, né, você já raciocina. Então, os receptores beta, que muitas vezes são os que a gente vai buscar o efeito, a ligação da medicação nesses receptores, os dois principais, beta 1 e beta 2, o beta 1 a gente busca o efeito dele no coração. O que ele faz lá? Aumenta a frequência cardíaca, então um efeito cronotrópico positivo, e também aumenta a contratilidade, então um efeito inotrópico positivo. Ao mesmo tempo que o beta 2 ele é localizado tanto nos vasos, nas artérias, quanto nos brônquios, quanto, né, no fígado, mas o que nos interessa aqui é a vasodilatação que o beta 2 faz nos vasos sanguíneos. E isso é importante para saber das drogas que vão ser utilizadas. Então, começando, né, uma das drogas de maior uso, mas também mais difícil manejo, porque nem sempre é matemático, nem sempre o paciente responde igual, nem sempre o paciente vem do mesmo contexto. Sempre lembrando, a partir de agora o que eu vou falar, existe a diluição padrão, mas com frequência é feita, quando existe restrição de volume, são feitas diluições concentradas. Então, geralmente dobra a diluição, só desconto que a ampola tem, e aí vai só multiplicar a conta mesmo. Mas, assim, baseado na diluição padrão, algumas são mais frequentes de serem utilizadas. A dobutamina mesmo é uma que tem várias maneiras de diluir, uma diluição padrão, concentrada e uma super concentrada. Ela é uma catecolamina sintética, né? Então, ela não é endógena, né? Não é semelhante à endógena, ela é sintética, e ela atua fortemente nos receptores beta 1. Então, ela vai ter um efeito ino e cronotrópico positivo, aumentar a contratilidade e aumentar a frequência cardíaca de uma maneira mais vigorosa. Só que tem um efeito mais fraco, beta 2 e alfa 1. Lembrando que esse efeito beta 1 vai dar o que eu falei, ino e cronotropismo, e o efeito beta 2 dá vasodilatação. Não é o efeito principal, mas é um efeito, sim, da droga que deve ser considerado, inclusive, na indicação dela e no momento da administração. O efeito dela é dose dependente. A dose de bula, de recomendação, é de 2 a 2,5 microgramas quilo minuto até 20. Porém, 20 cada vez menos tem sido utilizado, né? Por quê? Foi visto que com a dose de 20 microgramas quilo minuto, há uma tendência a aumento dos efeitos adversos sem o benefício do inotropismo. Até 10, assim, de 10 a 15 extrapolando, ainda é uma faixa que o efeito colateral não é tão pronunciado, então, e o inotropismo não vai aumentar tanto assim, exceto nos pacientes que são usuários de beta-bloqueador. Por quê? Tem paciente que não tem condições de utilizar, como o paciente que está internado agora na UTI, ele não tinha condição de suspensão do beta-bloqueador antes. Por quê? Porque o risco de arritmia era altíssimo, arritmia ventricular grave.
Então, né, risco-benefício, balança, mantém, só que sabendo que vai ser mais difícil o manejo da dobutamina, tanto que o paciente, né, tá em difícil manejo, desmame da dobutamina. Então, assim, um exemplo que nos faz pensar na prática disso. Por que esse paciente está precisando de tanta dobu? Tá, deixa eu ver quanto tempo antes da cirurgia ele parou o beta-block. Existe uns 7 dias mágicos aí que, sem beta-bloqueador, esse efeito pode já ser considerado menor a ponto de não interferir tanto. Então, uma semana sem beta-bloqueador já não vai ter tanto efeito com o uso da dobutamina. Lembrando, então, eu ponho ali a foto, não tem, obviamente, nenhum conflito de interesses. O que eu vou ter de interesse com nada, né? Mas tudo bem. Para vocês verem as principais, na verdade, né, ali a principal marca, né? Só que é para ver a ampola mesmo. Porque ajuda, às vezes, a ver a ampola e imaginar se ela é fotossensível ou não. Então, uma ampola transparente não vai ser, né? A ampola já é transparente. Então, lembra, não vai precisar fazer proteção da luz, nada. Então, para ter uma ideia que a ampola da Dobuta ela é gigante, 20 ml, é uma ampolona, gordona, 12,5 miligramas por ml, mas ela tem 20 ml, né? Então, a diluição padrão, que é o que eu falei, é a que está recomendada como padrão, é uma ampola para completar 250. Então, uma ampola em 230, e aí que tá, pode ser fisiológico ou glicosado, tá? Mas a maior parte das vezes, o que a gente pode evitar de glicosado no adulto, porque ele já tem uma resistência insulínica aumentada, risco de hiperglicemia, que a gente sabe que é deletério, hipo também é muito mais, inclusive, mas a hiper também é, né? E vai diminuir a necessidade, muitas vezes, de um adulto usar insulina. Então, isso é uma questão que, sempre que possível, a gente evita diluir em glicosado. Porém, algumas drogas, né? A dobutamina, na maior parte das vezes, a gente dilui em fisiológico, mas vocês vão ler que glicosado seria até melhor. Paciente, né, que não tem risco nenhum, tá indo super bem, às vezes tá fazendo até hipoglicemia, legal, dá para diluir. E com relação à diluição padrão, eu posso colocar 2 ou 4 ampolas. Então, fazer diluição dobrada ou quadruplicada. Lembrando só que o que vai acontecer é que eu vou dividir por 2 ou por 4 aquela velocidade que eu estava programando, né? Então, seriam a diluição máxima quando o paciente está com muita restrição, vou colocar 4 ampolas, e em 170, é isso? Depois eu fizer, acho que é em 170. E então eu vou só fazer a conta para poder fazer o ajuste da velocidade da bomba. Por quê? Porque tem a tabela de bula, a tabela recomendada, que já vem com o peso, né? Que é muito mais fácil, muitas vezes, né? Lembrando que aqui, ó, você vai ver, nos pesos mais habituais, chega-se até 13 nessa tabela, mas, ó, 50 ml hora é bastante, né? Então, toda hora vai precisar ficar trocando. Então, o ideal, se você tá numa dose dessa, pelo menos dobrar e depois, se for o caso, quadruplicar. E aí é só dividir isso por 2 ou 4. A dobutamina, só antes de encerrar ela, é uma droga que depende muito de estar do lado do paciente, na beira do leito, para desmame. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é que o desmame dela não é dependente de função em eco. Por quê? Muitas vezes, em se tratando inclusive de pós-operatório, de adulto, que muitas vezes é reoperação, são cirurgias difíceis, pode haver uma disfunção ventricular remanescente. Então, às vezes eu estou fazendo eco, poxa, mas ainda está com um pouco de disfunção, será que eu não vou poder diminuir droga? Sim, diminua a droga, mas diminua baseado nos parâmetros macro e micro hemodinâmicos. Então, se eu estou diminuindo droga, perfusão tecidual está adequado, o paciente está urinando, tá com nível de consciência, quando possível, né? Nem sempre é possível, esse parâmetro adequado, né? Quando o paciente não tá ou sonolento, né? Porque às vezes está em delírio, o delírio tem a fase hiperativa e tem aquele, fica hipoativo, dorme, então não vou ter esse parâmetro. Lactato, né? E todos esses parâmetros que eu falei no começo de macro e micro hemodinâmica, se está tudo bem, a gente vai tirando a droga e o desmame pode ser como a introdução, a gente vai aumentando de 2,5 micrograma quilo minuto em 2,5, então a gente vai tirando de 2,5 e a resposta ela é rápida, então é feito, depois tem uma tabela lá na frente ou aqui atrás que fala do desmame, só um minutinho que eu vou voltar aqui, ó, a cada 5 a 15 minutos uma redução de 2,5 a 5 microgramas quilo minuto, essa tabela tem sugestão de desmame também, então fez
tá na beira do leito, desmamou, diminui 2,5 micrograma quilo minuto, vou lá, reavalio, dali a pouco eu vou ver diurese, perfusão, lactato, tá tudo ok? Vai desmamando, porque às vezes esse paciente vai ficar com uma disfunção mesmo no pós-operatório que só vai melhorar com meses de pós-operatório, mas guiar sempre pela clínica e pela hemodinâmica. O milrinone, né? É uma droga mais cara. Também coloquei ali a ampolinha sem conflitos de interesses para que a gente veja as formas de apresentação, tá? Ele é o inibidor da fosfodiesterase 3, então com isso ele aumenta a disponibilidade de cálcio, né, para o miócito contrair, e com isso, né, então isso ele faz por meio da diminuição da degradação do AMP cíclico, e com isso ele tem um efeito inotrópico positivo. Mas lembrando que ele também tem um efeito vasodilatador, e não só sistêmico, ele também pode ter um efeito vasodilatador pulmonar, que muitas vezes para a gente é ótimo, né? Muitas vezes a gente precisa de vasodilatação pulmonar. Outras pode ser prejudicial, então sempre lembrar disso. Tanto o milrinone quanto a dobutamina é muito falado sobre a introdução em ambientes de hipotensão. Se existe uma hipotensão significativa, o que é uma hipotensão significativa em adultos? Uma PA sistólica menor que 85. Então, eu vou preferencialmente começar uma droga com efeito vasopressor primeiro, então como uma norepinefrina, começo essa droga, ganho cabeça de pressão para dar uma dobutamina, um milrinone, para que não tenha esse efeito, como eles têm um efeito vasodilatador, às vezes esse contato inicial do paciente com a droga pode fazer uma discreta desbalanço hemodinâmico naquela conta que eu falei. Então, a resistência vascular periférica com débito. Então, ele ainda não teve tempo de aumentar o débito, mas ele já diminuiu a resistência vascular periférica. Então, se a pressão arterial sistólica tiver menor que 85, talvez associar um vasopressor antes, dar uma cabecinha de pressão, né, que é um modo informal que a gente fala, mas colocar depois o inotrópico, seja dobutamina ou milrinone. Não tem, na prática, não é tão pronunciado esse efeito, porque o paciente que precisa, ele ama. Quando você coloca um paciente que está com inotropismo bem reduzido, você coloca a dobuta, ele costuma responder muito bem. Mas se ele está muito hipotenso, aí sim, tanto a dobuta quanto o milrinone, claro. Só lembrando disso, desse cuidado com relação à hipotensão. Então, o cenário ideal, né, indicação seria os casos com, né, ideal, eu estou dizendo, ele tem várias indicações, precisou de inotropismo, ele tem já tem dentre as indicações, ele pode ser cogitado a depender do caso, mas o cenário ideal, paciente com insuficiência cardíaca, principalmente, né, em quadro de descompensação, disfunção, que precisa do aumento do débito cardíaco, e com hipertensão pulmonar, porque ele vai fazer vasodilatação pulmonar, e disfunção de VD, porque ele auxilia nisso também. Então, não é, aqui é um público, é muito comum, né? Esse cenário, assim, se você for ver pacientes com acometimento de ventrículo direito, que já cursaram com hipertensão pulmonar, que muitas vezes vieram encaminhados de outros serviços, já numa certa indicação não tão precoce daquele procedimento, então muitas vezes é cogitar. Comum que eu digo em criança, tá? Porque em adulto não é tão comum esse cenário, né? O problema, ele tem uma meia-vida longa. Então, não é igual a dobuta, que eu diminuí a dose, 15 minutos eu vou lá ver o doente de novo. Não, eu vou demorar 2 a 3 horas para que a minha diminuição de dose repercuta adequadamente nos parâmetros que eu preciso verificar. Então, se o paciente tiver disfunção renal, pode chegar a 6 horas, um plantão inteiro, né? Então, a gente fala, poxa vida, os pacientes que estão muito lábeis têm que tomar cuidado, porque ele demora muito para que a minha alteração de dose ou repercussão do que eu fiz faça esse efeito na análise. O paciente com uso de beta-bloqueador, que muitas vezes vai ser resistente à dobutamina por conta do bloqueio beta, esse aqui não tem nada de receptor beta na jogada, é uma alternativa interessante. Lembrando, né, naquele período mais crítico do efeito. Então, ele vai ter um efeito de diminuição tanto da pré quanto da pós-carga, mas sem a elevação da frequência, porque ele não vai agir no receptor beta. E só lembrar uma informação muito importante, ele precipita com furosemida. Então, a via dele idealmente não pode ser utilizada para administração, mesmo que em bolos da furosemida, porque às vezes o paciente, sei lá,
tá ali, desmamou, desligou o mirrinone, depois já liga de novo, lembra de ser uma via separada para não precipitar. Porque fica, né, residual todo no... a diluição padrão é uma ampola, sendo que a ampola tem 1 miligrama por ml e tem 20 ml, então são 20 miligramas. Você vai diluir essa ampola em soro glicosado 80 ml. Vai ficar um 0,2 miligramas por ml da solução, a dose é de 0,37, né, 375, 37, a 0,75 microgramas quilo minuto, tá bom? Lembrando que tem uma tabelinha, se vocês quiserem depois eu até mando, mas tem umas correções para a função renal, conforme o clearance de creatinina. Então, cuidado, muitas vezes, mais do que a indicação, a gente precisa saber as contraindicações dos medicamentos, né? Aqui não são contraindicações absolutas, mas são áreas de cuidado, algumas contraindicações absolutas, mas áreas de cuidado. Paciente que já tem fibrilação atrial ou está com um ataque à arritmia, ele pode, idealmente, fazer o controle do ritmo antes e depois fazer o início da medicação. Pacientes com hipotensão importante, distúrbio hidroeletrolítico importante, estenose aórtica, né, em qualquer parte, é tudo contraindicação. Infarto recente, disfunção renal significativa, apesar de que existe um ajuste conforme clearance em bula da medicação, então clearance de creatinina, né, vai diminuindo a dose alvo conforme o clearance vai piorando, e evitar sempre, né, claro, porque ele tem esse efeito de vasodilatação pulmonar também, lembrar que a gente tem que não associar com inibidores da fosfodiesterase 5, né, como o sildenafil, e inibidores não específicos da PDF5, que é o dipiridamol, a gente acaba usando mais no âmbito de exame complementar, geralmente, né, na UTI. O levosimendan, ele é um sensibilizador de cálcio na troponina C, então ele aumenta o inotropismo, porque ele sensibiliza a troponina a esse cálcio. Ele tem um efeito vasodilatador, e esse efeito vasodilatador é por meio de uma ação que ele também abre um pouquinho aqueles canais de potássio, que são sensíveis a ATP, que fica no músculo do vaso. Então, ele também tem um efeito vasodilatador. Então, ele aumenta débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca, mas ele reduz pré e pós-carga, né? Reduz pressão sistólica, reduz diastólica, reduz pressão capilar pulmonar, pressão no átrio direito, resistência vascular periférica. Só lembrando que, como ele pode reduzir o nível sérico de potássio se tiver... Sempre dosar o potássio antes, se for o caso, corrigir antes e fazer monitorização depois, e fazer controle de HB e HT, porque também é um efeito até descrito na literatura e em bula que ele pode diminuir o HB. Num paciente que é pós-operatório, né, pode ser algo a ser revisto. Então, a indicação, descompensação de insuficiência cardíaca com necessidade de suporte inotrópico, assim como os outros inotrópicos, porque é muito caro, né? Então, a gente vai reservar para casos selecionados resistentes às outras medicações, aquele choque que não está sendo eficaz, o uso da dobuta, o uso do milrinone, etc., ou tem contraindicação às outras medicações, como uma ponte para alguma coisa, né? Então, uma ponte para um transplante, né? Uma ponte para um device que a gente, infelizmente, ainda não... Aqui no Brasil tem bastante dificuldade, mas fora é muito comum, né? Um dispositivo de assistência ventricular, por exemplo, né? Ele vai ter um efeito, você vai fazer uma dose, ele vai ter um efeito por 7 a 9 dias. Então, aquela medicação vai ser ponte para alguma coisa. Não vou ficar fazendo levosimendan a cada 9 dias, senão quebra todo o hospital, né? As contraindicações, as obstruções mecânicas, tanto ao enchimento quanto ao esvaziamento, né, ventricular, isso, na verdade, os inotrópicos, né, todos têm que ser feito com cautela. O torsade de Pointes, que é aquela arritmia, e o clearance de creatinina menor que 30, né? A questão da apresentação, ele tem o frasco ampola, ele é 2,5 miligramas por ml, um frasco ampola de 5 ml. Existe a diluição padrão que eles falam que você coloca 2 ampolas
para 500, mas como é caro, então recomenda-se fazer a diluição pela metade, que é uma ampola em soro glicosado a 250, porque aí dessa forma não evita desperdício, se você precisar da outra, você dilui, né? Então você vai fazer um efeito, depois que você infunde em 24 horas, um efeito de 7 a 9 dias dessa medicação. A dose de ataque, ela é controversa, tá? A boa parte dos serviços não faz mais a dose de ataque. Ela é dita em bula, ela é especificada em bula. Alguns serviços ainda fazem, mas a maioria não faz. Então, é preferível começar ali embaixo, um 0,05 microgramas quilo minuto sem ataque, infundir isso em 24 horas e interromper a medicação. Mas como que é isso? Fica em 0,05? Não. Você vai fazer o 0,05, vai subir para 0,1 e depois de se tolerar, aumentar para 0,2 micrograma quilo minuto. E aí deixar essa infusão até o momento em que completar as 24 horas da infusão. Então, é basicamente essa tabela também, conforme o peso. Essa dose dessa coluna aqui é a dose do bolos, né? Que a gente vai trabalhar com não fazer, né? Que a maioria dos serviços fala isso. Depende, né? Isso eu tô dizendo em adultos, né? E aqui, essa infusão em 24 horas. Então, vai ser uma infusão para esperar depois 7 a 9 dias desse efeito. Começa a 0,05, sobe para 0,1 e se tolerar 0,2 microgramas quilo minuto. Agora, com relação aos vasopressores, né? Já caminhando para o final das drogas vasoativas. A norepinefrina, ela é um vasoconstritor de escolha, na verdade, né? Nos casos de hipotensão que for refratária a volume, naquele paciente que não cabe mais volume, mas está com a pressão baixa, geralmente é a primeira medicação que a gente entra, ele tem uma potente ação alfa, né, dessa vasoconstrição, moderada beta-1, então aí que entra aquele efeito discreto inotrópico moderado que a norepinefrina tem, e mínima beta-2, então, né, não faz aquele efeito de vasodilatação. Então, com isso, o efeito objetivado, procurado, é a vasoconstrição com discreto inotropismo. Mas, como eu comentei na conta lá, né, na conta da PA, é grande alteração na PA, mas pequena na frequência e no débito, por conta dos receptores mesmo que ela atua. A dose também vai ser divergente na literatura. Aqui, a dose, né, que se fala de 0,01 a 3, a gente não usa 3 na prática. A gente vai até 2 microgramas quilo minuto. Porque, na verdade, a gente vê que passou de 2. Na verdade, quando já está em 2, já não está respondendo, já deveria ter associado outro vasopressor mais precocemente. Então, o preconizado é de 0,01 a 2, mas vários, na verdade, se for ler em praticamente todos os lugares, eles falam que você pode chegar a 3, mas na prática é igual a do Abuta, fala que é até 20, mas na prática a gente tem visto que passando de 15 não tem tanto benefício e aumenta o risco. Diluição, vocês vão ler sempre soro glicosado. Só que na vida a gente faz em fisiológico também por essa questão. Não tem problema, não precipita, mas a bula fala glicosado. E todo lugar você vai ler que é glicosado e todo lugar que a gente trabalha faz fisiológico. Então não tem problema nenhum usar fisiológico, mas só saibam que se vocês forem ler, vai falar para fazer em glicosado. Diluição padrão, 4 ampolas em 234. E aí, a mesma coisa, você pode subir de 4 para 8 em 218 e só saber que isso vai fazer... Essa dose padrão, de 4 em 234, faz 1 ml hora dessa solução, como fica 64 microgramas por ml, 1 ml hora vai equivaler a 1 micrograma minuto, fica super fácil de fazer a conta. Só lembrar que se tiver dobrado, vai ser, né, a dose vai ser o dobro disso, vai ser 2 microgramas minuto, certo? Então, como eu falei ali embaixo, pode ser administrada a solução concentrada, que é com 8 ampolas. Isso porque, né, também é uma questão que eu queria falar, questão de administração, acesso central. Os inotrópicos, de modo geral, toda droga vasoativa, idealmente, ela é em acesso central. Porém, os vasoconstritores, eles têm o problema tanto da vasoconstrição quanto o extravasamento local, que pode levar à necrose. Então, não é preconizado que se façam acessos periféricos.
Em casos de extrema urgência, até que se obtenha um acesso periférico profundo, não tem problema. Você pegar só que aí é preconizado um acesso calibroso da fossa cubital para cima. Então, você começa um acesso periférico calibroso, até o mais rápido possível você pegar um acesso central, né? Obter um acesso central que vai tanto fazer com que a eficácia dessa droga, né, o que chega até o paciente é mais garantido, quanto esses efeitos adversos que são bem temidos, né? Necrose, quando acontece é muito chato. É muito raro, assim, né? Doses baixas vai super bem, né? Gente, quem já trabalhou em emergência sabe que o paciente chega, pelo amor de Deus, tem acesso em qualquer lugar, vai começando uma hora aí até eu pegar um acesso. É assim, né? Mas na vida a gente tem que fazer tudo que é ideal, e o ideal é isso. E aqui a tabela da solução padrão, 4 em 234, conforme peso, conforme a dose que objetiva, tá bom? Lembrando, até 2, mas assim, ali passou de 1, você já fala, poxa, acho que eu tô precisando associar algum outro vasopressor, né? Geralmente é preciso pensar em outros. Agonista, agora, né, a adrenalina, né? O outro vasopressor a epinefrina que a gente tem como dentro do arsenal. É um agonista potente alfa-1 e beta-1. Então, diferentemente da norepinefrina, que não tem o beta-1 tão potente, não vai taquicardizar tanto o paciente, a adrenalina vai, né? E aí tem um beta-2 ainda menor que a norepinefrina. Então, o negócio dele é vasoconstrição mesmo, né? E então, por isso tem que ser usado em situações específicas, selecionadas. E a gente sabe que ele, nos choques refratários, ele é excelente na associação com a norepinefrina, né? A droga de escolha, na verdade. A ampola, eu não achei uma ampola bonita para pôr aqui, mas ela é âmbar, aquele vidro âmbar, e teoricamente é fotossensível também. Só que também a gente vai ver que a gente só usa a proteção mesmo para o niprid, né? Para o nitroprusiato, porque nem sempre tem a disponibilidade de fazer a proteção da norepinefrina, desses vasopressores também, né? Em bula é dito que é fotossensível, que deveria se talvez fazer a proteção da luz, mas nem sempre consegue, né? Isso é uma realidade de vários serviços. Então é isso, só para saber, a solução é incolor, levemente amarelada, não sei qual é esse odor característico, se alguém souber me conta, nunca cheirei uma ampola de epinefrina, mas dizem que tem um odor característico. Só para a gente falar apresentação e diluição, a ampola tem 1 ml, então a proporção é 1:1000, então fica 1 miligrama por ml nessa ampola. A solução que eu vou mostrar aqui vai ficar uma concentração de 60 microgramas por ml. Isso é feito a partir, né, a gente coloca bastante ampola de adrena, a adrena é sempre muita ampola, as diluições. Eu deixei depois uma outra alternativa, caso não quiser gastar muita ampola, mas são 12 ampolas em 188 ml, então fica super concentrado, né? Fica 60 microgramas por ml. Claro, vem em bomba contínua, e aí eu vou usar de 2 a 10 microgramas minuto, se eu não for falar de peso. Posso atingir até 10 microgramas minuto, mas se eu for falar de peso, aí dá 0,1 a 2 microgramas quilo minuto, que é dito que é essa tabela ali de baixo dessa solução padrão, tá? E a solução alternativa para economizar ampolas, tem 10 ampolas, não adiantou 2 ampolas, economizamos, né? Muita. Que também vai ser a mesma coisa. Então, 10 para completar 100, né, ml, e de 2 a 10 microgramas minuto. Então, não vai mudar muita coisa. Sabendo que tem, a gente calcula quanto tem, né? A solução é a gente que vai calcular, né? Então, é mais fácil de tatear quando você põe números redondos. Essa aqui fica um pouquinho mais fácil a conta do que aquela lá. Mas como essa aqui é de bula, tem tabela e tal, tem serviços que preferem essa, tá? Então, essa é uma diluição alternativa. A dopamina tem aquele efeito, né, dose dependente. Antes de começar a falar dela, eu vou falar que a gente quase nunca usa ela em adulto. Raramente, porque os estudos não são muito favoráveis na maior parte das vezes, e a gente busca mais quando precisamos de um efeito cronotrópico, além do efeito vasopressor dela e discretamente hino também. Quanto que eu preciso, né, de um efeito cronotrópico? Muitas vezes o paciente teve uma isquemia ali, alguma coisa que ele
fez um bloqueio, chegou bradicárdico, eu acho que aquilo é uma situação transitória, que eu vou abrir uma artéria, eu vou fazer alguma coisa para o paciente e aquilo lá vai mudar. Então, assim, é bem difícil ser aquele BAVT que o paciente velhinho chegou, eu preciso colocar uma droga até passar um marca-passo transvenoso. É mais, assim, algo transitório. Claro, tirando quadros agudos, né? Eu tô falando de quadros em que a frequência é o motivo da procura, né? Se for um infarto, eu vou mandar o paciente para o CAT, se for necessário, vai passar um transvenoso lá no CAT, e é isso, né? Estou falando em cenários que a frequência é o objetivo. Então, doses baixas, que é considerado menor, isso varia um pouquinho, tem fala 3, tem lugar que fala 4 microgramas quilo minuto, é aquele efeito que só vai ativar receptores dopaminérgicos, aquela dose dopa, que vai fazer uma vasodilatação esplâncnica renal, e pode diminuir a absorção do sódio. De 4 a 10, inotropismo, e mais que 10, vasoconstrição, tá? Então, é a faixa, lembrando que pode piorar a imunidade se deprimir a hipófise em alguns pacientes, né? Que ela deprime um pouco, só não atrapalha muito a produção de cortisol. Tem muita falha, não é recomendação de primeira escolha, é mais nesse cenário que eu falei para vocês. A ampola tem 5 miligramas por ml, então a diluição padrão são 5 ampolas em 200, né, de soro. Então vai ficar uma solução, daí o soro pode ser tanto fisiológico quanto glicosado, a diluição 1 miligrama por ml e a dose é de 0,5 a 20, né? Lembrando que acima de 10 é o efeito vasopressor. Essa é a tabela da DOPA, que essa diluição é de 5 para completar 250. E, por último, vasopressor, a vasopressina, é uma atuação diferente, é um receptor V1 da musculatura lisa vascular, então não tem nada de beta, não tem nada, né? Então é totalmente diferente. É uma droga a ser pensada naquele paciente com acidose, em que os agonistas alfa podem ter ação diminuída por conta da acidose. Então, às vezes, o paciente com acidose responde melhor à vasopressina quando associado, né, à norepinefrina, né, à adrenalina, né, sabendo desse cenário, né. Então, vai aumentar a resistência vascular periférica, né, vai ter o efeito vasopressor, só que ele é vasopressor exclusivo, tá? Então, ele não tem inotropismo, o que a gente vai buscar é melhora de pressão mesmo. E daí, assim, né? Isso num cenário de choque, eu tô dizendo. Tem aquele cenário que a gente precisa, que uma vasoconstrição vai ser benéfica no pós-operatório, né? Então, isso a gente pode pensar também, mas lembrando que ele pode ter um pequeno efeito de vasoconstrição coronariana e mesentérica. Então, é um paciente que em que eu tenho essas duas regiões de risco coronário, o paciente que tem risco de necrose e tal e tudo mais, eu preciso pensar disquemia mesentérica, eu preciso evitar ou colocar doses um pouco mais racionadas, tá? E também pode ter um efeito um pouco antidiurético, né? Porque é a vasopressina. A ampola é 20 unidades por ml, a ampola tem 1 ml, a diluição sugerida, né, na maior parte dos locais, é uma ampola em 100 ml de soro glicosado ou uma em 200, tá? Sempre sabendo que é de 0,01 a 0,04 a faixa terapêutica. Então, depende qual diluição você usar, vai ficar 0,2 unidades por ml ou 0,1 unidades por ml. E agora, para terminar, as 3 drogas, na verdade, as 2 principais, né, as vasodilatadoras, o nitroprusiato de sódio, ele é potente, um potente vasodilatador. Geralmente, né, a gente busca com um alvo realmente de vasodilatação, queda de pressão arterial mais expressiva. Uma ampola, ela tem a cada 2 ml 50 miligramas, e eu vou diluir em 248 ml de soro glicosado. A dose faixa recomendada é de meio a 10 microgramas quilo minuto, e eu posso fazer alternativamente essa solução. Na verdade, eu pus de novo, seria a solução dobrada, tá? Essa de baixo depois eu vou arrumar, antes de mandar para vocês. A nitroglicerina, né? Que nome comercial. Lembrando só, né, no nitroprusiato de sempre equipo, né, ela é fotossensível, né, então tem que fazer a fotoproteção. E a nitroglicerina, né, que é o nome comercial mais comum que a gente fala, o Tridil, ele
tem ampola de 50 miligramas, tem 10 ml, eu vou colocar uma ampola em 240 ml ou de glicosado ou de fisiológico, sendo que tem essa continha para essa diluição. Então, a dose que eu quero é a velocidade vezes 3,33. Tem uma tabelinha que eu pus à frente, que é sugerida, inclusive, em bula, na bula da medicação ela é sugerida, inclusive, mas sabendo que eu vou variar de 5 a 20 microgramas minuto, um máximo de 200, tá? Micrograma minuto. A diluição concentrada é o dobro, né? E essa é a tabelinha. Então, aqui, se eu tiver a diluição pela metade, aqui se eu tiver a diluição com né, 10 miligramas em 200, ou se eu tiver ela mais concentrada, 400 microgramas por ml. Então, aqui, ó, a questão do ml hora da bomba, e aqui quanto isso repercute em micrograma minuto. Lembrando que a gente vai passar de 5 a 20 com um máximo de 200, né? Que seria mais ou menos até aqui, ó, até essa faixa, certo? É isso.